Olá, muito bom dia para você, amigo e amiga da TV Pantanal. Estamos chegando mais uma edição do Pantanal nos Esportes para movimentar aí seu almoço falando de futebol, viu? E a coisa não tá bacana pro futebol de Mato Grosso, não. De 4 representantes na Copa do Brasil, restou apenas o Misto Esporte Clube. Isso porque o Cuiabá aprontou um papelão ontem na Copa do Brasil. Caiu para o Santa Catarina, jogando lá no Rio do Sul, município de Santa Catarina. Jogo único, empatou em 1-1, foi para os pênaltis e aí deu os caras. E deu ruim para o Cuiabá, que se despediu da competição. E eu já quero saber a sua opinião, torcedor. Tá mal, né, o Cuiabá? Tá, né? Mande a sua mensagem. 659-9694-3737. Vem participando com a gente, eu quero saber a sua opinião sobre esse início de ano do Cuiabá, planejamento, Eduardo Barros, elenco, como que tá a sua visão, a sua opinião para esse time do Dourado para 2026 e a campanha, né, visando aí a Série B do Campeonato Brasileiro. Mande a sua mensagem, 659-9694-3737. Participe com a gente também para falar da final do Campeonato Paulista. Sim, tivemos uma final ontem, Palmeiras e Novo Horizontino, o primeiro jogo da finalíssima do Paulistão. Deu Palmeiras 1-0, placarzinho magro, será que tá tudo em aberto? A vantagem é grande pro Palmeiras? Vamos conversar sobre isso daqui a pouquinho. Eu e você mandando sua mensagem no WhatsApp e a galera da nossa bancada aqui hoje, que tem o João Neto e o Davi. Começando hoje com essa camisa, Davi Navarro, linda camisa da Ferrari, a maior campeã da Fórmula 1, a maior escuderia, né? A maior equipe de Fórmula 1 da história. São quantos títulos? 16 de construtores e 15 de pilotos? Bom dia, Márcio. Bom dia, João Neto. É isso aí, cara. Hoje volta a Fórmula 1, né? Hoje começam os treinos livres da Fórmula 1. E tinha que vir de Ferrari, né, cara? É gigante. Esse ano vai dar é nós? maior. A gente pode falar que a gente torce pra Ferrari aqui, Esse ano né? vai dar. Esse ano vai dar nós, viu, João? Esse ano o Hamilton vai ganhar o 8º título. Eu achei que era camisa diferentista de posto. Da Shell. Que isso, cara. Tô falando sério, eu achei. Você achou que era isso? Achei. Ele veio fantasiado. Ele errou na fantasia, era pra... Eu não achei sei se que tem era- fantasia, né? Eu achei Mas que era pra era- vir de Uber. Não é, então, é que eu achei preciso que de era outro emprego. Vou verdade. precisar de outro emprego, né? Preciso arrumar outro emprego aí. Já começou Esse aqui eu não dando posso. aquela cutucada. Essa história do Uber a gente vai conversar daqui a pouquinho. Bom dia, João Neto. Já se acostumou a ser um Uber hoje? Não, porque eu não tinha criticado o Cuiabá, então a carapuça Ainda não? serviu pra mim. Não foi pra É, você? eu também não. Eu não tava fazendo programa esportivo algum, foi pra vocês. Vocês que tem que sentir o baque. Eu não tava Você fazendo tá nada. com consciência tranquila. Eu não tava fazendo nada, foi pra vocês, né? A carapuça serviu pra vocês. Eu não tava comentando esporte em lugar nenhum, não tava fazendo programa de rádio, de TV, não Mas tava hoje o escrevendo senhor pra vai site. comentar. Hoje eu vou Eu comentar. já quero saber. Você assistiu Mas o jogo aí eu não ontem, entro assistiu a no... eliminação do Cuiabá, eu Mas já eu quero não entro saber. no grupo dos Uber, né? Não? Nessa época eu tava off. Tava. Então isso aí é um BO de vocês, não é meu. E a gente podia falar mais de outros esportes aqui também, né? De vez em quando. É, Gostei de começar com vocês automobilismo, falando aí a gente vai começar do... com Vamos trazer o automobilismo. Davi Moura aqui para conversar? Vamos. Seba, excelente Vamos trazer? ideia. Então tá aí a missão para os senhores trazer o Porque Davi aqui Moura. tem automobilismo esse ano, movimentando Mato Grosso. Tem Junho, muito automobilismo. junho Não inteiro, é pouco. junho, julho, agosto, automobilismo aqui em Mato Grosso. Tem beach tênis, tem um monte de coisa pra gente comentar também. O que mais que tem de... Tem coisa de, mais coisa de areia, né? Tem fute-mesa, tem beach tênis, tem tênis, ano passado teve tênis aqui também. Não sei Skate. se esse ano já vai ter, o beach tênis Boliche, vai ter. Mato Grosso é Tem forte no skate, boliche. tem boliche, tem coisa pra caramba, cara, coisa pra Futebol caramba. americano. Política tem a Raquel Tenuta. Sim. Raquel Tenuta, por muito tempo, presidente da federação. Não sei se continua sendo, eu acredito que continua sendo e que é próxima a nós. Pode vir aqui falar de boliche também. É São Paulina, né? Então entende de futebol também. É por isso que você já tá puxando sardinha. Vamos puxar a sardinha para o Antônio, que participou com a gente, não agora, viu? A mensagem dele está no nosso WhatsApp desde ontem. Acho que ele Ixi. ficou grilado com a eliminação Pós do o programa? Cuiabá. De noite? Não, de noite. Mandou ontem à noite. O Cuiabá tem que mandar embora urgente esse técnico. É a opinião do Antônio. Estou aqui registrando a opinião do Antônio no nosso WhatsApp, o 659-9694-3737. Do Eduardo Barros a gente vai conversar depois. Vamos deixar uma parte exclusiva para o Eduardo Barros, mas eu quero começar, como eu dei bom dia primeiro para o Davi, para o João Neto não ficar com ciúmes, comece o senhor, João Neto. Cuiabá 1, Santa Catarina 1, lá em Santa Catarina, eliminação nos pênaltis para o Dourado. Já tira o elefante da sala. Vergonha, vexame e papelão. Você concorda com essas palavras para definir essa eliminação do Dourado? Cara, não é muito o meu perfil.
falar de papelão, vexame, vergonha e tudo, eu acho que é um resultado horroroso pro Cuiabá, né? O Cuiabá enfrentou uma equipe que não tem divisão. Mais um, e né? tudo, né? 4 de julho, Porto o estádio estava Velho. cheio, né? São Raimundo. São Raimundo, Santa virou Catarina. Virou uma rotina pro Cuiabá. O Cuiabá não se dá muito bem com Copa do Brasil, né? Sim. Inclusive, ontem eu vi uma matéria do Davi ou do Manfra? Foi do Davi? O Davi, né? Você acha que o Manfra vai se dar o trabalho de fazer A um do levantamento Manfra é a da do equipe? jogadores. Inclusive, vamos fazer ele trabalhar um pouquinho? Porque ele tá fazendo eu comentar aqui, mas quem comentou o jogo ontem foi ele, então eu quero que ele fale do jogo. É pra Aí, eu em comentar cima o da jogo. sua análise, eu vou falar o que, É que eu pra acho. eu apresentar o programa e Inverteu. comentar. Então você vai Sim. fazer o que aqui hoje? Só pra eu saber. Eu vou Aí ver- eu te peço conforme você for falando. Vai analisar Não, seu primeiro você desempenho. faz o que foi determinado, aí depois você vê. Tá igual o Paulo Pra, Henrique fazer, Ganso, só de pra não primeira. ficar só eu falando, que a sua vovozinha já falou que eu falo demais, né? Já. Então pra eu não ficar Ela ficou só... brava comigo porque eu falei isso, ela falou que eu sou boca de sacosta. Só pra você é mesmo, mas tem outra aqui que é pior. Inclusive, eu vou precisar que o senhor feche a boca hoje, que a gente vai conversar daqui a pouco, já adianto. Pra gente fazer um resumo legal do que foi esse jogo, pegue o panorama do Cuiabá no Campeonato Mato Grossense, que era um parto para jogar. Você vai se lembrar do Cuiabá no Campeonato Mato Grossense. Tinha dificuldade de chegar no campo de ataque, tinha dificuldade de criar muitas oportunidades. Criou mais ali contra o Chapada, contra o Sport Sinop naquela derrota de 1-0, até um pouquinho na eliminação também. Contra o Mas de uma Operário. maneira geral, não foi muito legal ali no campo de ataque, mas principalmente o sistema defensivo, um time muito instável defensivamente, não só no Campeonato Mato Grossense. O Cuiabá tem trabalhado assim com o Eduardo Barros. O Cuiabá tem mais gols sofridos do que feitos no comando do Eduardo Barros. Então, principalmente a insegurança, a falta de equilíbrio. É um time que chega no ataque, fez o gol, mas no sistema defensivo peca muito e sente pressão muito facilmente contra time que for. O Cuiabá ainda não pegou um time de Série B, não pegou um time de Série A ainda, mas não importa o jeito que o time joga, se tem divisão, se é da Série D do Campeonato Brasileiro. Eu até brinquei com o Davi, parece que todo time é o Real Madrid, é o Manchester City jogando contra o Cuiabá. O Pô, eu Cuiabá não acho encontra não, dificuldade contra todo mundo. Foi isso que eu vi no jogo ontem, pra mim é um Acho que- retrato do acho que Cuiabá de em 26. tudo, eu acho que de tudo que o Manfra falou aí, o que é mais perigoso é a informação de que o Cuiabá ainda não pegou ninguém de Série B, de nível de Série B. Isso é verdade. E No não Campeonato consegue, Mato Grossense e na Copa do Brasil. e não consegue é um time se de Série D. sobressair, né? Sim. Vamos pegar aqui dos times grandes do futebol brasileiro. Todo mundo está enfrentando times do seu nível. O Cuiabá ainda não enfrentou times do seu nível e está Se a gente for sofrendo pegar bastante. o nosso cenário aqui, o Misto enfrentou um adversário mais complicado do que qualquer um que o Cuiabá enfrentou, que é o Botafogo da Paraíba. Sim. O Primavera enfrentou e vendeu caro, né, pro Então, Atlético Goianiense, né? o mais Também. difícil foi o Primavera, que enfrentou o Atlético Goianiense, foi bem. Eu não estou dizendo que o Cuiabá foi bem, né? Não acho que foi exatamente bem no Campeonato Mato Grossense. Mas também não acho que era esse parto todo para jogar. Acho que tinha dificuldade de finalizar, especialmente o Cuiabá. Contra o Luverdense, o Cuiabá teve boas chances. Contra o Operário, o Cuiabá teve boas chances. Apesar de ter precisado do gol de pênalti para vencer, mas era justamente o problema de finalizar. Contra o Sport Sinop, o Cuiabá também conseguiu jogar. Perdeu para o Sport Sinop justamente porque não finalizou bem as jogadas. Contra o Chapada também. Contra o União já foi um jogo mais difícil ainda. Quantos que o Cuiabá jogos desde o Cuiabá ganhou? tenha vencido. Não, mas não estou dizendo que foi bem. Não, mas quantos jogos o Cuiabá ganhou? Não, ganhou Legal. 2, quando você contar o de União. O Cuiabá teve quantas vitórias no Mato Grossense? Mas a 3. minha questão é que 3 no geral? no Mato Grossense o problema eu acho que era finalizar. A O Cuiabá finalização do finalizou o Cuiabá Mato era muito Grossense ruim. com 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Isso. Ontem já 4 é um derrotas caso muita coisa, diferente, cara. né? Ontem é um caso diferente. O Cuiabá não jogou ontem. Né? Em algumas partidas no Mato Grossense não jogou também. Acho que a que marca mais é contra o misto. Contra o misto o Cuiabá não jogou, por exemplo, no Dutrinha. Então acho que tem isso. Mas eu não vejo essa dificuldade tão grande de jogar do Cuiabá no estadual. Ontem, Eu vejo, tendo em talvez. vista adversário, eu vejo. É porque não enfrentou ninguém, grandão. O que eu Enfrentou, acho. no máximo, time de Série D de Campeonato Brasileiro, tá pouco. O que eu acho é o seguinte, cara, e eu falei isso durante o Mato Grossense. Acho que o Cuiabá ele acabou tendo volume de jogo nos jogos do Mato Grossense e isso é uma obrigação. Mas então, o Isso Cuiabá é uma vai ter obrigação. volume Isso é uma obrigação. contra ele time tem de que Série ter. D sem divisão, Ele tem que normalmente, ter. é natural. Não é que É o uma trabalho obrigação. Mas eu não estou dizendo isso. Não tô dizendo problema que não não é Coloca- isso. O problema é que assim, Nada ele tinha contra o Eduardo volume. Barros, mas coloca o Manfrins lá. O Eduardo Barros entende de bola Não, melhor sim. que eu. O Cristiano Dresch muito mais do que qualquer um aqui, isso aqui é verdade. Mas se colocar eu para comandar o Cuiabá no Campeonato Mato Grossense, com a estrutura, com os jogadores, com tudo que envolve o Cuiabá, merecidamente o Cuiabá conquistou isso, o Cuiabá vai ter mais volume de jogo que todo mundo. Mas É exatamente natural. exatamente É isso que eu estava natural. falando. O volume de jogo é natural. O que eu senti falta do Cuiabá no Mato Grossense foi ter padrão, foi ter forma, foi ter maneiras de se envolver o adversário. Porque ter volume
pelos jogadores que ele tem, ele sempre vai ter. Isso aí é natural e não precisa ser um trabalho bem Não feito só para ter pelos o volume. jogadores, pelo que os jogadores têm. É, pela estrutura, que o Cuiabá tem, exatamente. academia, Então, assim, sistema o de preparo volume, ter a físico. bola é natural. Isso aí não é mérito de ninguém, a não ser de quem construiu a equipe ter tudo que Eu ela uso tem, sempre né? o Eu exemplo acho do que no Sport ano Sinop. passado, a gente, até com o Eduardo Barros, entendia a estratégia do Cuiabá dentro do jogo, entendia como os jogadores se posicionavam, o que queria a equipe com os posicionamentos. No estadual eu acho que tem muito pouco disso também, né? Acho que em alguns momentos tem, acho que em alguns momentos a gente até viu o Eduardo Barros dando esse tipo de instrução, ela não chegando em campo. O jogo contra o misto, eu estou usando ele de exemplo porque a gente fica perto ali, né, da comissão técnica, porque o estádio é um pouco menor. Então, no jogo contra o misto, a gente até via o Eduardo Barros falando, ó, vai para cá, vai para lá, faz isso, faz aquilo. Os jogadores acabaram não seguindo tão bem dentro de campo, não conseguindo, mas acho que falta isso mesmo, a gente não entende muito bem o que o Cuiabá quer, como é que o Cuiabá está pensando em atacar o adversário. Parece um pouco mais livre o Cuiabá Que nesse é a sentido. diferença de ter volume para ter, entre aspas, a qualidade de jogo, né? A gente Exatamente. não Com um consegue ver time essa montado qualidade. para a né? Série B ou com um time que jogou estadual, qual que é o padrão de jogo do Cuiabá? Não sei. Consegue falar? Hoje É um time que joga na transição, bola longa, cruzamento na área, posse de bola, E agora tem mais o pressão quê? no Agora tem adversário. mais 10 dias para estrear na Série B? Começa dia 21, a gente não sabe que dia exato o Cuiabá vai jogar. A Série B começa dia 21 de março. Mais uns 15, vai ser 16, por aí. 17 dias, né? Ainda tem mais um tempo bom para dar esse padrão. Tem que dar padrão de jogo. A gente tem que entender o que o Cuiabá quer. E pra você ver como que é bom ter o jornalismo verdade, né, Davi? Porque ele queria que eu comentasse. Eu não vi o jogo. O ideal era quem viu o jogo comentar. Eu tava vendo uma final porque eu sabia que ninguém tinha assistido a final, então eu fui assistir a final para poder falar Aí hoje. os dois assistiram a final. O Davi também não assistiu, não. Se ele falou que assistiu, ele Assistiu mentiu. a final. Mentiu, não assistiu. Assistiu sim. Assistiu, não. Não assistiu, tava Eu assisti a comigo. final. Tava comigo mais de metade do jogo lá, não tava assistindo no final coisa nenhuma. 15 minutos eu fiquei com você. Conversa fiada. Poxa vida. Aí, Você acaba vendo o quem assistiu o jogo foi ele que tinha que comentar. Não adiantava ele passar pra mim aqui comentar, era você. Então deixa eu sentar aí. Fica em pé. Então vai. Não, Não? Não quer porque ficar em pé, é não? só esse assunto que eu não vou conseguir Você comentar. apresenta hoje, a gente faz uma Se você quiser inversão. falar sobre os pênaltis do Cuiabá, eu vi todos os pênaltis. Aí eu falo, eu viu não vou todos os mentir pênaltis? pro... Eu vi também. Eu não vou mentir pro Ah, nosso assistiram os telespectador. pênaltis. Eu não vou mentir pro nosso Não, telespectador. mas o que a gente vai fazer aqui então? Se não viu o jogo? Vai ficar só uma pessoa comentando? Não, nós comentamos sobre o todo. Sobre o jogo tem Então que ser o vamos- senhor. Onde é que Sem- você tá, sem- amigão? Sem olhar para o jogo como um todo. Então vamos olhar para esse É isso que início. nós estamos fazendo. A parte do jogo tem que ser Vamos com você. olhar para esse início de 2026 então. O planejamento foi errado? Na minha opinião, foi. Foi errado. Muito arriscado, né? Na minha opinião, foi, e eu tenho na minha lembrança o Cristiano dizendo que lá, quando ele chegou na Série B a primeira vez, que ele tinha errado em montar o time pós-Mato Grossense. Na primeira vez ele montou o time pós-Mato Grossense e no final do ano ele chegou, não farei isso de novo, não dá tempo, tem que ser antes, infelizmente vai ser um custo maior, mas tem que ser antes porque não dá tempo. E aí dessa vez Mas ele ele disputava voltou na Série A, né? Não, na Série B. No primeiro ano de Série B. Ele montou o time um pouquinho mais tarde para a Série B, aí no outro ano ele disse, ó, não deu certo o que eu fiz ano passado, a partir de agora, mesmo tendo um prejuízo no início do ano, porque o Mato Grossense nesse cenário vai acabar sendo deficitário, eu vou montar o time cedo porque precisa que seja feito isso. Então ele voltou ao que ele fez no início. E para mim esse planejamento não deu certo. Mas eu vou repetir também o que eu já falei aqui outras vezes e a gente concorda, eu acho. Esse negócio do planejamento dar certo ou não dar certo, ele vai muito do resultado, né? Não tem como dizer, Se cara. chegar no final do ano o Cuiabá subir, o planejamento deu certo. Tem- Mas normalmente não dá certo isso. Tem mensagem no WhatsApp, o 659-9694-3737. Começar pelo Homero Machado, que está aqui com a gente. Boa tarde, bancada. Será que já almoçou, Homero? Vocês já almoçaram, por acaso? Não, né? Não. Então, bom dia pra gente, boa tarde pra você, Homero. Boa tarde, bancada do Pantanal nos esportes. Davi, Manfra, João Neto. Podemos chamar de fiasco o Cuiabá ontem. Não é uma palavra tão pesada aí que resume bem, né? Um fiasco que aconteceu ontem, uma eliminação. pro Menor time que de Série B. vexame. Cara, então a gente Mas fala ainda do- tem mais aqui, Aham. do Evandro. Tá deixando o Neymar dele tradicional. Ele gosta do Agora eu não Neymar? sei por que ele tá te chamando de taradão do futebol. Porque você só vive de futebol? Pode Pergunta ser. pro taradão do futebol o que ele acha da foto do Neymar. Não, é porque ele fala que Que esse grafite que fizeram do Neymar lá em Santos, ele tá brincando na rede social. Ficou igual a cabeça do Neymar aí? Tinha que Não. mostrar isso aí na tela, né, cara? Ficou Vamos- diferente. Vamos Nem mandar pra- precisa, vambora. Quem mostrar a grafite do Neymar o quê? Aí, Evandro, dormir, Acompanha vai as redes dormir, vai, sociais Evandro, aí. pelo amor de Tá Deus. nas vai. redes sociais do Santos Futebol Mostrar Clube. grafite E do, do Neymar também. Coisa nenhuma, vamos falar Ele tá de falando bola. aqui, ó. É brincadeira, com certeza, do Evandro. E sobre o Cuiabá, já não é hora de demitir o Cristiano Dresch?
Não, porque ele é Não, dono não tem do time, como, né? não tem como Aí demitir tá dono. querendo Tem o que demais, né? fazer aí, né? Ele que manda lá e acabou. Aí não tem como. É mais Não fácil tem a gente essa. ser demitido aqui por falar do Cuiabá do que ele. Se quiser reclamar Sai do do Cuiabá, quando o assunto é Cristiano, vai chorar na cama que é quente, porque quem manda lá é ele. Mas ele faz sobre o que ele quer. Cristiano, então, O time já é que dele, na hora é. de dar um reset, mudar alguma coisa. Porque, assim, é um cara que tem muito Ele mérito. fez isso. É um cara que tem muito mérito. Não só no Cuiabá, mas no futebol de Mato Grosso. Isso a gente tem que ser honesto e tem que vir falar aqui. Mas já tem alguns anos que não tá bacana a coisa, né? E parece que cada ano tá piorando um pouquinho. Esse ano ainda não acabou, vamos dar, né? Ali o valor da dúvida Cara, então pro não Cuiabá tem na como a Série gente B. falar do planejamento desse Porque ano se ainda. ter o acesso, a gente analisa o ano como extremamente positivo, ninguém vai lembrar do que Sim. aconteceu no início do ano. É que Mas a o que a gente tem é o até aqui. Na hora de dar uma mudada, sei lá, talvez montar uma diretoria mais séria, tipo uma diretoria mesmo, um homem do futebol, analista, essas coisas, que a gente sabe que ele centraliza muitas coisas nele. A gente está tratando a eliminação na Copa do Brasil como se fosse um absurdo e, de fato, o Cuiabá não deve ser eliminado por um Mas time é um sem absurdo, divisão. não é tratando como se fosse. Não, eu acho absurdo. Só que quando a gente pega o histórico do Cuiabá, é o normal. O Cuiabá cair assim na Copa do Brasil. Mas Não esse é normal, esse não é algo normal fora não da pode ser curva. normalizado. Eu também acho que não. Mas mesmo na Série A, aconteceu. E aí, no final do ano, ninguém falou, o planejamento foi ruim quando o Cuiabá ficou na Série A. Quando o Cuiabá se classificou para a Sul-Americana e já tinha caído precocemente na Copa do Brasil. Então não tem como a gente falar do planejamento desse ano ainda, porque o ano acabou. Pô, o ano ainda Mas vai isso aí rolar. acaba sendo um erro nosso, que é uma coisa que a gente critica às vezes e que a gente acaba caindo nisso também, que é de ser o analista de resultado, né? Porque às vezes com planejamento ruim o resultado é bom e aí parece que o trabalho foi bom. Mas às vezes com planejamento bom você tem um resultado Sim, ruim. mas aí a coisa do E planejar... aí, qual que é o então- resultado bom, qual que é o Ou ruim? então a gente não acredita em planejamento, a gente acredita em resultado. Esse é um defeito nosso mesmo, isso, entendeu? Mas como que Mas vai é que a eu gente separar? cobra planejamento, mas às É que eu vezes... acho que hoje Mas como o que vai planejamento separar? principal hoje é o da Série B. Suponha, a gente, vamos colocar aqui que o Cuiabá sobe para a Série A do Campeonato Brasileiro. Como a gente separa a questão de ser resultadista e desempenho? É Porque difícil. se subir, o desempenho foi difícil. bom na Série B. É difícil. Não a é gente fácil, vai não. falar, é um assunto... Né? Quase o igual ao do futebol Felipe Luiz. E o futebol tem muitos pormenores, cara. Felipe Luiz perdeu os 2 títulos, que menos importa. Aí vai lá, o Flamengo com o Felipe Luiz ganha um Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil. A gente vai falar que o ano do Flamengo foi excelente, era o que se Sim. esperava. Então é certeza. mesmo a matemática Com praticamente. certeza. O futebol tem muitos pormenores. Futebol, às vezes, você faz um hiper, ultra planejamento e o time não se encaixa, os jogadores não se entendem em campo. Outra hora você vai e traz um cara na porta do campeonato, o cara entra, arrebenta com o jogo, o time compra a ideia e as coisas acontecem. Futebol, assim, ele é apaixonante por conta desses motivos. A gente tem o exemplo do Palmeiras e do Flamengo aí, que ontem estava sendo muito debatido isso, né? Na era Abel, o Flamengo teve 9 treinadores, o Palmeiras apenas o Abel. Só que o Flamengo teve mais títulos do que o Palmeiras. Eu acho que o planejamento do Palmeiras, a forma do Palmeiras tocar é muito melhor, muito mais correta do que a forma do Flamengo. Mas no resultado do Flamengo está ganhando mais. Então, assim, é difícil analisar futebol, não é fácil analisar futebol, não. O Não tem futebol- um jeito O que certo, eu acho um que a gente jeito pode errado, falar né? é que o planejamento aumentou as chances de o Cuiabá cair agora na Copa do Brasil. Porque esse tinha um time há menos tempo junto. Foi o primeiro tinha um jogo time de muita menos gente. treinado. A gente vai comentar sobre a estreia de alguns jogadores. O Cuiabá que anunciou 8 reforços desde a queda do Mato Grossense até o jogo de ontem. Estreou 7 jogadores ontem. A gente vai comentar sobre isso, sobre o Eduardo Barros também, técnico do Cuiabá. Mas tudo isso para o segundo bloco. Por isso você continue com a gente, porque vamos para um intervalo rápido. Já já estamos de volta. Estamos de volta! Já voltamos para continuar falando de futebol com você. Eliminação do Cuiabá. Mas tá vendo esse número que está na sua tela? É o nosso WhatsApp, é o WhatsApp do Pantanal nos Esportes, para você conversar com a gente. Vamos para as 2 mensagens que a gente recebeu aqui no 659-9694-3737. Seguinte, ó, Isaías está participando com a gente, falando o seguinte: bom dia! O Cuiabá não podia dispensar os jogadores bons que tinham, como Mateuzinho, Safira, meio campo ali, trazer o Fernando Sobral de volta, que estava emprestado, e contratar jogadores para a Série B e trazer um técnico bom. A questão da dispensa de jogadores, Davi, é pela reformulação, né? Que o Cristiano Dresch defendeu, desde o final do ano passado falou sim que ia fazer. O Cuiabá, inclusive, terminou a Série B já sem alguns jogadores, nem esperou a Série B terminar, já se dispensou alguns jogadores.
e aí faz parte da reformulação. Concorda, né, com esse tanto de saída ou você manteria, Que faria um uma esforço para coisa manter? é dispensar, outra coisa é não conseguir manter. Hum. Alguns jogadores foram dispensados. Não acho que seja o caso desses jogadores aí. O Mateuzinho acho que não dava para manter. Mais O Mateuzinho se importantes dentro destacou do bem. O elenco. Alisson Safiro eu acho que já dava para fazer um esforço e O fazer problema um time é em torno que dele. Mas é as porque a gente falas não do Cristiano mostraram que, tipo assim, eu quero que vaze todo mundo, né? Pode ser que nos bastidores tenha acontecido diferente, mas a postura dele era de que eu quero reformular completamente. Sim, mas aí quando ele falava do Mateuzinho, do Denilson, desse tipo de jogador, ele falava, esses aí a gente não vai conseguir segurar, eventualmente O eles vão Denilson já receber tava louco propostas. pra vazar O faz horas. Denilson né? já era para sair em 24, Ele né? tava No louco início pra ir de embora, faz 2024. horas. Ele já queria ter ido pro Corinthians e tudo, já tava louco pra ir embora. O Mateuzinho pela Série Mas B que acho fez que era Em difícil de manter. 2023 o Denilson já teve proposta para ir embora. Mas acho que alguns jogadores ele podia ter feito um esforcinho maior pra manter. O Alisson, Alisson Sariva Safiro é esse um cara. exemplo, né? Porque o Alisson Safiro, ele sai do Cuiabá para jogar a Série B. Sim. Vai jogar no Juventude. É, Dava para fazer um O esforço. Alisson acho que dava, mas aí tem que entender. Eu não sei qual que é o orçamento do Cuiabá, não sei o que o Cuiabá tá pensando de Há quanto tempo o Cuiabá dinheiro pra está sendo um temporada, eu não patrocinador sei. master? Muito tempo, pô. Um ano, mais ou menos? Mais Um um ano e ano. uns 3 meses, não? Um ano e 4 meses, por aí. O se Cristiano não me fala engano. que isso aí não é um grande problema, né? Porque tem o dinheiro do Estado, tem O dinheiro do outros Estado para esse patrocínios. nível de futebol aí não faz tanta diferença. Pode eu não também ser um acho não. É 3 problema. milhões e meio para um ano. Pode não ser um problema. Se o Cristiano está falando, a gente tem que confiar. Aquele que fecha a conta, ele que assina. Mas um patrocinador é um plus a mais, né? Podia Poxa, mais. dinheiro a mais é um problema, João Neto? Não, nunca. Você já E tá assim, saudável, tá bem, E por mas um essa dinheirinho a questão- mais é legal, né? E por essa questão do Cristiano posicionar que o Cuiabá tem dono, é difícil até comentar sobre o Cuiabá. Porque Você a não gente se sempre sente fica- bem com Não, a gente sempre fica nessa assim, tem que ver como que é o orçamento e tudo. Então a gente não comenta o Cuiabá como a gente comenta os outros clubes, os clubes associativos e tudo, né? Tem que ver o que ele pensa para a empresa dele, o jeito que ele quer fazer. É até mais difícil de se comentar. Mas assim, o que eu acho? Eu acho que existe isso há muito tempo e tem que parar com isso. Eu acho que o misto já fez isso muitas vezes, ainda faz às vezes e tem que diminuir, e tem diminuído. E aquele negócio de ficar sempre com a coisa do nós contra eles. E o Cuiabá tem feito muito isso. Até na entrevista do Cristiano, que a gente brincou aqui com a questão do Uber, ele se coloca na entrevista como se fosse todo mundo contra o Cuiabá. E não é, todo mundo é a favor do Cuiabá, pô. Todo mundo aqui quer o Cuiabá na Série A, todo mundo aqui quer o Cuiabá brigando de volta para subir. Então quando você Cuiabá acabou com a critica, meia-noite. quando você critica Eu um fiquei pouquinho... mal ontem. Eu fiquei mal Eu vi. com a eliminação do Cuiabá. Você Sim, viu, né? Eu vi. Eu fiquei mal. Pô, esse cara Eu tava vi. insuportável até a noite. Não, eu, não, fiquei, é. eu fiquei irritado. Qualquer Me coisa que você deixaram falar pro irritado. cara, ele já te xingava. Todos Fiquei nós irritado. torcemos pro Cuiabá, gente. Fogo. Todos nós torcemos pro Cuiabá. Pô, um pode ser operariano, outro pode ser mistense, outro pode ser Dom Bosquino. Mas no patamar que o Cuiabá tá, lá em cima, lógico que quando é Mato Grossense, misto e Cuiabá, operário e Aqui Cuiabá... tem a rivalidade. Tem a mas- rivalidade, mas quando o Cuiabá tá na Série B, tá na Série A, todo mundo torce pro time da cidade. Tem que parar com essa história de nós contra eles. A gente tem uma passagem até de uma entrevista meio mal educada do Daverson pra você. Quando o Cuiabá Ah, sim. o Cuiabá tinha vencido algumas vezes seguidas, 4 ou 5 vezes seguidas, depois ficou 4 ou 5 jogos sem ganhar no Campeonato Brasileiro da Série A e estava sem fazer gol. No jogo específico, eu não lembro se foi uma derrota ou se foi um empate do Cuiabá, mas o Cuiabá voltou a fazer gol. Você foi entrevistar o Daverson na zona depois do mista jogo. e falou, Daverson, a vitória não veio, mas pelo menos o gol saiu. Era um elogio, tipo, pô, tá melhorando, né? E ele veio com esse papo, quando a gente ganhou 5, ninguém falava nada, agora que tá sem O cara ganhar, foi no fala, Fantástico. não sei o quê. Fazer matéria no Fantástico. Pois é, ele Assim, veio com... a do Fantástico é brincando, mas Aí- apareceu no Brasil todo. Aí o que Daverson, aconteceu aqui? Cuiabá. Aquele dia eu falei no ar, fui até meio mal educado, falei assim, tem que parar com essa loucura. Tinha gente com a loucura de pedir você na seleção brasileira aqui. Como que não apoia vocês, pô? Eu acho que o Daverson não tem o menor nível para estar na seleção brasileira, mas tinha vários cuiabanistas e não cuiabanistas que pela fase do Cuiabá estavam elogiando muito o Cuiabá, falando sobre possibilidade de Libertadores e estavam pedindo o Daverson na seleção brasileira. Então, pô, o time movimenta a cidade abraça o time. Não tem como você falar que todo mundo é contra o Cuiabá. Então, às vezes, eu acho que o Cuiabá peca nisso, dessa história do nós contra eles, mas não é também uma exclusividade do Cuiabá. Outros times daqui fazem isso também. Mas o Cuiabá, agora que está numa fase mais ruim, que caiu para a Série B, que não Escancara, conseguiu né? subir e tudo, então eles começam a falar isso mais, isso é ruim. Não tem ninguém aqui que é contra o Cuiabá, todo mundo aqui quer o Cuiabá bem. Ontem todo mundo estava pé da vida com a eliminação do Cuiabá. Eu sou uma dessas pessoas. Vamos para a mensagem do Vanderlei no nosso WhatsApp também. Olá, bancada! O Cuiabá precisa contratar jogadores mais cascudos. Isso não quer dizer mais caros, com salários exorbitantes, mas jogadores que tenham personalidade e que assumam a responsabilidade dentro de campo
É a mensagem do Vanderlei. Mas aí o jogador cascudo vai ser mais caro também, pô. Não tem como. Já aproveitando o gancho do Vanderlei, Mas vamos contratou falar... o jogador cascudo, né? O PP é Então, cascudo, vamos falar das o Raul é contratações cascudo. do Cuiabá. O Cuiabá que anunciou 8 jogadores, ontem a gente já comentou disso. E ontem estrearam PP, cascudo. Jogou Só bem? Série A de Campeonato Brasileiro. Jogou bem? Naquele clima de começo, né, ritmo de jogo e tudo mais, mas é diferente. Ele deu um passe ali no primeiro tempo pro Cauã Christian, quebrando a linha defensiva do Santa Catarina, que foi um belo passe do PP. É um jogador que a gente sabe que é diferente, a gente vê que é diferente. Raul, Cascudo. cascudo. Sim. Série A de Campeonato Brasileiro, Vasco, Atlético Paranaense, Bragantino. Rodrigo Rodrigues, pode não ser cascudo no Experiente. nível profissional, mas da base do Palmeiras. Já foi para o Real Madrid, rodou ali alguns times da Espanha. Já tem experiência no futebol, né? O Castilha, né? Pro Real Madrid B, É né? assim, no Real Madrid B. Não é um... Não me empolga também, né, Manfrini? Também Os caras não- vão achar, Mas pô, aí mas não, não é um Cristiano aleatório. Ronaldo. Mas aí ele não colocava como cascudo, mas a gente pode pegar quem já tava, né? Mas No é Paraíba é experiente. cascudo pra caramba. Aí estrearam João Carlos, também Vinícius cascudo. Peixoto. Esse é menino. Jogou no Foz do Iguaçu, se destacou no Campeonato Paranaense, fez o gol do Cuiabá ontem, um belo cabeceio, belo movimento do Vinícius Peixoto. Luiz Otávio, cascudo também. Experiente. Inclusive foi ele que errou o pênalti, estreou ontem. O Everson, aí já no meio termo, né? Já tem a sua rodagem, mas não, Série A, Série B. E tem o Eric Melo também, que é o irmão do Ranielli, lateral esquerdo. Estreou no Cuiabá ontem também, ou seja, 7 jogadores dos 8 jogaram ontem. Só o Raul Quem não estreou. botou? Né? Só o Marcelo Carné. Que O não Raul estreou ontem? Raul jogou como Jogou titular também? ontem. Ó, O- PP, Raul, Rodrigo Rodrigues e Vinícius Peixoto como titulares. O Luiz Otávio, o Everson e o Eric Melo entraram no segundo tempo. Mas aí quando a gente vai falar de time cascudo, a gente tem que falar do elenco como um todo. A gente citou aqui 2 caras que são indiscutivelmente cascudos, que é o PP e o Raul. O Nino. O Nino chega Paraíba nos é 40, muito cascudo. João Carlos. O João Carlos é muito cascudo. O Imperiur, que vai voltar, é cascudo. Sim. O Gabriel, experiência de Série A, bom zagueiro, conhece a casa, eu acho que já dá pra colocar Lembrando como que um cara... Imperiur, Gabriel, Railan, Eliel não estavam ontem. E o David Miguel também. É, lesionados. o Cuiabá tem vários Meu jogadores Deus. que têm casca, sim, que tem musculatura boa no futebol. Não tem que ter calma com isso também. Acho que o Esses time caras é um são time titulares, Davi? Esses que ficaram fora? Alain Imperiur, 100% de certeza. Gabriel deve sair à frente dos demais, né? Estou no Mirassol ano passado, por mais que não tenha sido titular, mas deve ser o titular na Série B em Acho que o 2026, Gabriel vai brigar ali pelo menos por enquanto. com o Mendes, né? Mas acho que vai ser titular. o Aí tem Gabriel. o David Miguel, que foi titular ano passado, e com as contratações desse ano, Raul, PP... A disputa pro David Miguel ficou um pouco mais ingrata agora, né? Aí eu já não sei. Acho que ele vai pegar um banquinho quando voltar. Eliel, na ponta ali, não vejo outro ponta melhor que ele, sinceramente. Então Se ia jogar na ponta, né? deve ser o titular. Né? Se que ele não jogar de joga- 9. Ele joga como falso 9, né? Mas de origem, ele é ponta. E o Railan, que aí vai disputar com o Nino, né? Na lateral direita, deve jogar até mais que o Nino por conta da questão física da idade, né? Não sei, acho que vai Sim. ser reserva. Fez falta ele Ah, pro vai ser Cuiabá no reserva. pass- Vai revezar no jogo bastante, mas vai passado? ser reserva. Fez falta ontem? Esses Esses jogadores, o Alain Imperiur acho que faz falta sempre, o Gabriel Eliel também faz. faz falta, o Eliel faz falta, seja como titular ou seja como opção, né? É bom jogador o Eliel, não tem como a gente discutir isso. É um cara que o Cristiano gosta muito, inclusive, né? Parece gostar muito do Eliel também. Eu acho que ele, inclusive, vai voltar para o time titular quando ele voltar. Não sei se como ponto, não sei se como centroavante. Acho que esses caras fazem falta. O David Miguel também é uma opção que faz falta. Você ter ele no banco. Na Série B, no passado, quando ele entrou do banco, ele fez diferença em uma série de jogos ali naquela reta final. Ainda que não tenha surtido o efeito que o Cuiabá precisava. Mas é uma boa opção para você ter no banco o David Miguel. Então, tem isso ainda, né? Todos esses caras vão ser importantes na temporada, tendem a ser importantes na temporada do Cuiabá. E agora não estão disponíveis. João Neto, sobre os que estrearam, 7 dos 8 reforços, né? Praticamente todos, só não estreou o goleiro que a gente já sabe que vai ser suplente ali do João Carlos, que é o Marcelo Carné. Você não assistiu o jogo, mas acho que dá uma melhorada, não deu uma melhorada? É difícil perguntar pro cara não assistir o jogo. Não vi o jogo. Não, cara, mas desde que eu tivesse visto... Assim, PP, Raul, vou falar minha opinião. não, PP mesmo que eu já tivesse falei, visto um diferente. jogo, O PP é é um diferente. jogo. Raul, Eu não vi o jogo, diferente. Consegui ver um pouco. Gostei do Vinícius Peixoto. Eu Rodrigo consegui- Rodrigues foi acionado em alguns contra-ataques, tem velocidade, aparentemente tem explosão, mas peca na tomada de decisão ali. Eu consegui ver alguns lances do jogo, não vi o jogo inteiro, né? Consegui ver alguns lances. O que eu vi, eu achei pior do que o Mato Grossense. Meu Deus. Eu achei pior do que o desempenho em algumas partidas do Mato Grossense, né? Claro que tem O jogos Santa e jogos. Catarina não é melhor que os times daqui, será?
Acho que sim. Acho que o Santa Catarina é melhor que uma boa parte das equipes daqui. O Santa sei se Catarina todos. não seria rebaixado no Mato Grossense, Cara, isso é certeza. Não, Não e outra seria. coisa, um jogo não dá pra você saber se é bom, se é ruim, se vai, se não vai. Um jogo, cara, não tem como. Exatamente. É Não tem como a gente possível. falar, o Cuiabá não vai subir porque perdeu para o Santa Catarina. E não tem como a gente falar, o fulano ele não ataca tão bem, o ciclano se enrola com a bola, não toma decisão. É um jogo, pode ser um dia ruim. E ou foi a um estreia dia... de boa parte, né? Não do dá, time. um jogo não dá. Das 3, 4 primeiras rodadas da Série B ainda não vai dar. A partir daí que você começa a conseguir analisar bem, vendo uma quantidade de partidas em sequência. A gente analisar por uma partida é tentar fazer um exercício de adivinhação, é muito difícil isso. Então, já que a gente está falando de estreia, vamos falar da estreia da pressão para cima do técnico Eduardo Barros. Por que eu estou falando isso? Porque no Campeonato Mato Grossense, o Cristiano Dresch falou que o Eduardo Barros seria cobrado a partir da Copa do Brasil, Série B de Campeonato Brasileiro. Ele foi taxativo, a partir da Copa do Brasil. A partir tem da Copa do cobrança. Brasil. E ontem tivemos o primeiro grande teste do Eduardo Barros, do time do Eduardo Barros em 2026. O começo não foi tão legal, mas vamos lembrar o que aconteceu em janeiro ainda, depois do empate em 2-2 contra o Chapada, pela quinta rodada do Mato Grossense, o que o Cristiano Dresch falava do técnico Eduardo Barros, defendendo o trabalho dele. O cara que falar que a equipe do Cuiabá não tem padrão de jogo, ele tem que mexer com outra coisa, ele tem que comprar um carro e fazer trabalhar de Uber. Pelo amor de Deus, né? Para você analisar um time, o que você tem que analisar? Volume. O Cuiabá teve muito volume, e volume com finalizações no alvo. Isso aí não é fácil. Olha o time do Cuiabá, do Guto Ferreira no Campeonato Estadual do ano passado, se tinha esse volume que não tinha. Então, assim, não estou defendendo o Eduardo, mas o trabalho que ele está fazendo está sendo muito bom. O Eduardo está trabalhando e o trabalho que ele está fazendo é muito bom. João Neto, você vai virar motorista de Uber ou o trabalho do Eduardo Barros não é bom, não tem padrão de jogo? Eu não vou porque naquela época eu não estava comentando. Mas eu acho que padrão de jogo é uma coisa, volume é outra. Pode pegar Uber então. Para mim, O padrão, senhor pode pegar padrão teu de carrinho, jogo... se cadastrar lá no aplicativo, Uber 99, não sei quais outros que tem, pode... Mas pode ser que hoje ele Pode tenha começar. a mesma opinião, pode ser que Será tenha que mudado. mudou? Pode ser que tenha mudado. Pode. Porque Tem muito tempo, eu, pô, de lá pra cá. Eu posso estar completamente errado, mas para mim padrão é uma coisa, volume é outra. E aí volume vem muito do que nós já falamos aqui, muito da parte estrutural, muito da qualidade dos jogadores, do preço dos jogadores e tudo mais. Você ter volume com o que o Cuiabá oferece, com o que o Cuiabá tem de material humano no Campeonato Mato Grossense, para mim é obrigação, ter volume. Padrão de jogo não é uma obrigação ter tão rápido, mas já dava para ter, e para mim ainda não tem o padrão de jogo bem definido, assim, o padrão necessário. Acho que até tem a forma que ele gosta de jogar, mas não está conseguindo imprimir essa forma. Está muito mais no pensamento e no treino do que no campo de jogo. Então eu acho que precisa ainda adquirir esse padrão e precisa transformar esse volume em alguma coisa concreta. Só ter volume não adianta muito, não. Muita coisa rolou dessa fala do Cristiano Dresch, Davi, até hoje. Teve eliminação no próprio Campeonato Mato Grossense, né, contra o Sport Sinop, depois de terminar na quinta posição na primeira fase, muito abaixo ali para o nível do Cuiabá, né? E também agora, recentemente, a eliminação ontem para o Santa Catarina na Copa do Brasil. Esse elogio aí do Cristiano Dresch, será que já mudou? Já não tem tanto esse apreço pelo trabalho dele, do Cristiano para com o Eduardo Barros? Cara, eu não sei. Eu acho que nessa entrevista ele já deixou ali, ó, por enquanto tá bom, tô gostando, mas vamos ficar de olho, né? Quando começar aí na... Se eu não me engano, nas duas Copa do vezes que ele Brasil. falou, ó, Copa do Brasil, Série B. Aí ele será Exatamente. cobrado. Ele falou a última vez depois da eliminação, né? Isso. Foi, mas eu não acho que exclusivamente a partida de ontem é suficiente para o Cristiano mudar completamente de ideia. Talvez ele esteja mais em alerta, talvez agora ele esteja olhando um pouco mais preocupado do trabalho do Eduardo Barros, talvez ele esteja com um olhar diferente agora para o trabalho que o treinador vem fazendo. Mas eu não vou dizer que um jogo é suficiente. A gente vai lembrar que o Valentim Depois do foi Flamengo eu não demitido. duvido mais de nada. Eu Peraí, não cara. falo Eu mais também essas teria a coisas. mesma opinião do Davi, mas depois dessa semana Depois do maluca Flamengo do aí, Flamengo, É porque Eu eu, não acho duvido. que é um caso Porque diferente. eu falei a mesma coisa que o Davi tá falando sobre a final da Sul-Americana, quando você me perguntou. Eu falei, cara, não é possível que um jogo derrubou. Porque o E que eu a gente falei a a mesma impressão- coisa, inclusive com o pai do Davi hoje, sobre o Alberto Valentim, que foi campeão invicto do estadual. O desempenho, né, não podia encher os olhos, mas foi campeão invicto do estadual.
empatou no primeiro jogo do time na história da Então. Série A do Campeonato Brasileiro e ele caiu. Mas Mas aí ali já é estava todo mundo avisado. o que a gente ouve é... Não, sim, O mas aí são Cristiano coisas que já a gente não gostava- sabe. O que a gente ouve é que o Cristiano já não gostava muito do Então, trabalho do mas Valentim. a gente não sabia ainda. O que Não a gente gostava ouve nada do trabalho do é Valentim. que o BAP já não gosta muito do trabalho não gostava muito do trabalho do Felipe Luiz, que a gente está ouvindo agora. Não parece o caso. O Cristiano parece gostar do trabalho do Eduardo Barros. Senão, ele não viria a público falar que estava gostando do trabalho do Eduardo. A gente sabe, não somos amigos pessoais do Cristiano, mas a gente sabe a maneira como ele se porta dentro do clube, né? Sabe a maneira como ele se porta publicamente. E ele não é um cara de ficar passando pano, de ficar elogiando quem ele não acha que tem que elogiar, quem ele não acha que merece. Pelo contrário, ele normalmente aparece mais para criticar alguém que não está fazendo um trabalho, alguém que está prejudicando o clube, né? Vamos dizer assim. Ele aparece mais nesse sentido do que para defender, muitas vezes. Pelo menos a imagem que a gente tem dele é essa. Então, se ele não estivesse gostando do trabalho do Eduardo, eu não acho que ele iria numa entrevista, em 2 entrevistas coletivas, para defender o treinador. Eu acho que ele já teria falado o que ele pensa sobre E o pior trabalho. é que nós nem podemos falar que ele não ter falado desta vez é um indício de alguma coisa, porque provavelmente não tinha ninguém lá para ele falar, né? Não tinha ninguém da nossa imprensa lá em Santa Catarina para cobrir. Porque quem vai sempre atrás do Cuiabá, acompanha o Cuiabá em tudo quanto é canto, é o Matheus do Orgulho Dourado, que tem um trabalho bem legal, focado no Cuiabá. Gente É finíssima. um trabalho focado no Cuiabá, o que o Matheus faz. Estou convidando já o Matheus do Orgulho Dourado para vir aqui antes da Série B. Legal, legal. E eu, na hora que acabou o jogo, eu fui no Instagram dele para ver se ele Tava em estava casa. acompanhando. Ele estava em casa. Então, assim, não tem nem como, é um indício ele não ter falado agora que dessa vez ele estava a pé da vida. Não é porque a Não, mídia porque de não Santa tinha- Catarina tinha não que quer ter saber se o falado. Eduardo Barros vai cair ou não. E não tinha ninguém da nossa mídia Até lá. porque eles estavam infelizmente, ocupados né? comemorando também, né? Exatamente. Se fosse igual a gente aqui com o Misto, quando Exatamente, passou, então. o Operário ano passado, quando passou pelo esporte, a gente ficou E agora, mais falando- preocupado em falando comemorar nos do que outros receber do times, esporte. Agora aguenta o Mistense, né? É o único representante de Mato Grosso na O Copa do Primavera eliminado, o maior rival eliminado, Cara, o e outro sabe grande rival o eliminado. que é legal? Se o Cuiabá tivesse passado, a gente teria a chance de ver Cuiabá e Misto na quarta fase. Se os dois passam da próxima. Se os dois tivessem E o passado próximo da próxima. confronto do Cuiabá seria bem acessível, né? Pois é. O Misto que é o difícil. Jacu- É o Novo Horizontino, né? Jacupiense. Mas o Jacu- Cuiabá pegaria Jacuipense. Jacuipense. E o misto tem uma pedreirona, né? Sim. Mas é um jogo em casa. Mas pode aí ser o que passe. cruzamento colocava os dois na quarta fase. Mas você tem uma quarta. Aí é Não jogo vai para Arena acontecer. Pantanal. Esse aí jogaça. Esse aí é lotado. Quarta fase é lá e cá? Próximo adversário do Misto, que será o Novo Horizonte, ainda quarta fase, ainda não, a partir da quinta, né? Eu acho que é só a partir da quinta. A Ele partir da volta. quinta. E, ó, A quarta- misto Esporte Clube. Se passar do Novo Horizontino, tem jogo na outra fase, viu? Vamos Mesmo focar no Novo Horizontino Santa primeiro, Catarina calma, e você tá muito Jacuipense. ansioso. Não, mas tem E a jogo. gente vai falar do Novo Horizontino, Dá pra andar que bem nessa Copa do Brasil. esse perdeu passado para o do Novo Palmeiras Horizontino. ontem na primeira partida da final do Campeonato Paulista, mas esse é assunto para o próximo bloco, porque agora vamos para um rápido intervalo. Já já estamos de volta para falar da grande final do Campeonato Paulista, que o João Neto parou tudo para assistir. Voltamos! Estamos de volta, vamos continuar falando do Cuiabá, do técnico Eduardo Barros, porque tem uma pergunta no nosso WhatsApp, o 65996943737. Uma pergunta tensa aqui, Antônio. Pegou pesado com o Eduardo Barros, viu? Mas eu vou soltar porque é a opinião do telespectador. Os times da Série B têm um técnico amador igual ao do Cuiabá? Não chama o cara de amador, não. Ele não é amador, é um Pô, não, profissional. não dá, não. Tem a sua história no futebol, é profissional. João Neto, com você aí a resposta. Não, é isso. Eu acho que os times da Série B não têm um técnico amador e nem o Cuiabá tem um técnico amador. Ninguém vai ter um técnico amador. O na Cuiabá Série B. tem um cara que, como treinador principal, ele é inexperiente ainda. Mas é um cara que já está no segundo trabalho dele como treinador profissional e que, como auxiliar técnico, passou por gigantes do futebol brasileiro. Tem experiência no mundo da bola e tudo Seleção mais. brasileira, ele estava na comissão do Diniz ainda na seleção, não? Estava. Não tenho certeza. Se Sei tiver, se ele então, foi aí pra é seleção mais com o ainda, Diniz. pô. Eu- Então, Eu- como que a gente na- vai na chamar minha um cara... Inclusive, eu acho que eu vi ele aqui na Arena Como que a gente Pantanal. vai falar que um cara é da seleção amador brasileira. tendo sido auxiliar de uma seleção brasileira de futebol? Então, não. Passa o VAR rapidão ainda. Nem os outros têm um treinador amador e o Cuiabá também não tem nada de amador no seu comando. É um treinador que é jovem na carreira, mas que já passou por muitas coisas no futebol e que tem muito a evoluir ainda, mas que é super profissional. É bastante profissional. Ele tem a
fisionomia jovem, é jovem, 40 anos, né? Mas já passou muita coisa. Davi Navarro levantou a mãozinha, resposta. Com o Diniz, fizeram parte da comissão técnica da seleção o auxiliar Eduardo Barros, Aí. o preparador físico Marcos Seixas e o preparador de goleiro Wagner Bertelli. O cara foi Então, Antônio, auxiliar da seleção brasileira. Antônio, não tem como falar que um cara que Certo ou foi... errado, concorde ou não, foi bom ou não, um cara que passa pela seleção brasileira não é amador. Campeão da Libertadores, porque se ele tava com o Sim, Diniz campeão da no Libertadores. Dividiu negócio, o ele é trabalho. campeão da Libertadores. O cara Campeão tava da treinando o Libertadores. time pra final da Libertadores pensando em seleção brasileira. Não é amador, né? Tem- Não, gente, não tem o tem seu nem mérito. discussão. Isso Tem não tem nem muito discussão. mérito, Não Eduardo tem nem Barros, discussão. no futebol. Posso Ele é fazer- jovem na função, mas ele é super profissional, hiper profissional e com um currículo gigantesco, porque quando você é auxiliar, conta também no seu currículo. Com certeza. Ele é campeão da Libertadores, Você tem não passagem... falaria pra Deus Ô, no mundo louco, se você é fosse maluco. auxiliar e passasse pela seleção? Irmão, Você tá louco? se eu estivesse lá distribuindo água, jogando Gatorade pros caras... Eu fui o gandula oficial da seleção O Cuiabá brasileira. tem um treinador que foi campeão da Libertadores, que foi campeão carioca, que passou pela seleção brasileira, é um cara com um currículo gigantesco que ainda é inexperiente como treinador e que tem muito a evoluir como treinador, mas eu acredito que vai evoluir e que vai ser um grande treinador. Posso trazer uma notícia para descontrair aqui, mano? Notícia de 1 hora atrás. Lembra do Flávio Caçarrato? Quem que Lembro. tem um Flávio Caçarrato? O verdadeiro CR7. Ele vai Ah, disputar a Câmara Federal da onde? esse ano, em Pernambuco. Vai disputar deputado federal, Flávio Caçarrato. Só achei que era algo interessante aí pra Legal. trazer. Vai caçar rato em outro lugar. Parou o programa pra isso. Achei que ia ser... Você achou que ia ser melhor também, né, Eu achei que ia ser Confesso. melhor. Achei que ia ser melhor. isso aí. Pô, eu achei muito Esse cara é curioso, traíra cara. demais. Eu achei muito Já curioso. que... Legal. Imagina o... O silêncio que ficou na TV é impressionante. Não pode ficar silêncio Esqueci na o TV. jogador, cara. O ídolo do Cuiabá. Esqueci o nome dele. Tá, vamos falar da final Imagina- do campeonato. Bogé, Imagina o Bogé concorrendo à Câmara Mas aí Federal. isso aqui é legal pra nós, né? Em Você quer falar de um Cuiabá. cara que vai se candidatar Não, pô, mas é que é deputado curioso, federal lá não? em Pernambuco, Não é pelo amor de curioso? Deus. O cara vai estar lá. Pô. Vamos falar do Tomara que Campeonato ganhe. Paulista, a primeira tomara que ganhe. a primeira partida da final do Campeonato Paulista. Palmeiras 1, Novo Horizontino 0. Assistiram o jogo ontem, né? Sim. É bom é pra eu saber. Você assistiu, João? Grande parte, boa parte. Assistiu, Davi? Ele fala aí com essa fala de julgamento, mas ele não assistiu. Eu tava trabalhando, não. Eu não tenho um bom álibi. Tava Fala no a verdade. YouTube. Eu Tá não tenho salvo bom lá no álibi. YouTube. Tá Eu salvo tava lá no YouTube. trabalhando. Ele tava trabalhando. Tá salvo lá no YouTube. Ô, gente, todo dia de 11h30, meio-dia, eu tô fazendo programa de futebol ao vivo na televisão. Para de ligar pra mim nesse horário. Quem que é esse 67 é da onde? 67 é Campo Goiás? Grande, será? Mato Não Grosso do sei. Sul, 67. Isso aqui provavelmente é golpe. Mas ontem teve bastante Podia atender ao ligação vivo, normal. Entendi, vamos ver. Pedi atender ao vivo pra ver o que ia dar. O que você achou do jogo ontem, Davi Navarro? Palmeiras foi bem, Novo Horizontino que complicou a coisa. Como é que funcionou esse Palmeiras 1, Novo Horizontino 0? Conte a história pra quem, assim como eu, não conseguiu ver o jogo. Cara, ontem foi um jogo mais chatinho que a semifinal. Acho que na semifinal o Palmeiras jogou bem, foi um jogo bom, o Palmeiras poderia ter feito ali 2-0. Já no primeiro tempo, poderia ter feito um placar um pouco melhor. O São Paulo não jogou tão bem na semifinal, mas ainda no segundo tempo tentou fazer alguma coisinha. Ontem acho que o jogo foi um pouquinho mais morno, né? O Palmeiras teve um pouco mais de dificuldade de jogar, eu senti um pouco mais de dificuldade do Palmeiras em jogar, não foi tão criativo, não conseguiu trabalhar tão bem a bola. Abriu o placar no gol que a gente está vendo aí do Sousa, que estava no lugar do Vitor Roque, que sofreu umas pancadas contra o São Paulo. E aí geraram alguns traumas na musculatura, e aí ele foi poupado, não entrou como titular para evitar risco de lesão. Nesse gol, o Sousa consegue segurar a bola no ataque, passa para o Flaco faz o gol. E foi isso, o Palmeiras não teve muito mais do que isso não. As jogadas foram muito parecidas com essa. Depois o Novo Horizontino empata com um pênalti, que muito bobo o pênalti. O Gustavo Gomes Foi chega ali no pênalti, né? carrinho. Tava dentro da Foi área. pênalti, não Teve tem uma como. polêmicazinha em cima disso, mas não tem, né? Acho que nem teve polêmica, né? É que ficou com a confusão ali na hora, né? Pra ver se era dentro ou não. Mas aí, muito bobo, a gente tá vendo. É, e não empatou também, né? Muito bobo o Mais pênalti. bobo É ainda a verdade, cobrança do o Sr. empata Robson. depois, perdão. No empate, o Carlos Olha o Miguel jeito pega que o Robson o cobra, pênalti. rapaz. Exatamente. É, ele quis bater o pênalti de segurança, né? E o Carlos Miguel esperou. É um risco. Cara, sabe o que foi engraçado? O que foi engraçado? No último jogo, na semifinal, o meu pai falou, aí, Carlos Miguel, se você fica parado, você pega o pênalti.
Aí ontem o Carlos Miguel ficou parado. Que o Caleri Pegou o bateu no pênalti. meio do gol. Pois é, cara, o Caleri entrou na mente do Carlos Miguel e deu certo. E tem outra coisa, né? Qualquer coisa com o Carlos Miguel é bola no chão. Peraí. No alto, não, no chão, pô. No alto ele tem muito mais Não, facilidade. mas é uma análise boa do João Sim, Neto. ele é muito alto, cara. Ele tem muita dificuldade com a bola no chão. Ele Por demora exemplo, uns 3 dias pra cair no chão. eu acho que... 3 dias. Começa a cair hoje e cai domingo. Inclusive o Robson aí, a próxima vez que for querer bater um pênalti de segurança no Carlos Miguel, acho que ele nunca mais vai fazer isso na vida. Mas se for fazer, bate no Bate chão, assim no Glycon pra você ver, Robson. Não dá. A gente teve esse gol no lado também do Palmeiras, que o Gustavo Gomes estava impedido, né? O Palmeiras Já vindo já a bem gente na- vai, na ler, bola vai ver a parada. linha desse VAR aí. Viu? Eu quero ver de novo tem o lance do gol do impedido, Palmeiras cara. aí, se Já, puder já a gente- repetir. Cara, linha de impedimento não tem como discutir. Eu fiquei meio... Mas você consegue ter certeza? Bota Não. então, tá na tela aí, ó. Mas não tem o que fazer, pô. Se O que puder que eu dar vou uma discutir? travada, O que eu vou discutir aí? mas dá. Você consegue ter clareza de que foi ou não foi? A linha tá separada, não tá? Você consegue ter clareza A absoluta. minha clareza é outra nesse lance. Sim. Qual que é a sua clareza? Que tava impedido mesmo, senão daria gol. É Palmeiras, irmão. Hã? É o Palmeiras. Se não tivesse a mínima chance de estar impedido, não ia dar. De não estar impedido, se tivesse a mínima chance de não estar impedido, tinha confirmado Seria o gol. gol. É o Palmeiras. É o Palmeirão. Eu juro que eu não consigo Eu ter quero certeza. viu? ver. Ah, mas é difícil Mas mesmo. como é que Eu você não consegue consigo ter cara? certeza. Eu quero ver o lance do gol do Palmeiras. Olha a de distância das linhas aí, como é que tu não tem Você certeza? quer falar do domínio do Sousa? Eu quero ver aquele domínio de novo ali. O que você quer? Você quer arrumar também? Cara, pelo quando o e Luiz ovo, Fabiano né? jogava no São Paulo, se o Luiz Fabiano, um cara caía do lado do Luiz Fabiano, a gente Proibido fala, dominar opa, com o peito. epa, Para vamos com ver, isso. Foi vamos no ver. peito, você viu, travou a Proibido imagem, foi no Se, peito. Proibido. quando o Luiz Fabiano jogava, se ele chegava perto de um cara, o cara caía, o adversário caía, a gente fala, ó, é o Luiz Fabiano. Ah, Mas aqui dominar tem no peito não discussão. pode Vamos mais, ver de então. novo. Quando tem uma dúvida no jogo do Palmeiras, a gente tem que dar uma olhada com mais carinho Claro, pra ver se teve alguma claro. coisa, né? Mas eu não sei se você respondeu, se consegue dar certeza de que consigo. não. Pô, louco, Aí que gente. tá. Pera aí, olha aqui a distância da linha, cara. Vai, Olha aqui. mostra lá, Davi. Olha aqui, cabe meu dedo aqui no meio. Não, mas mas eu eu não tô tô falando falando de da ver o linha. cara lá, Não irmão. tô falando dele, eu tô falando do jogador, E Augusto. ver o jogador. Ah, mas tá traçado um na cabeça do outro, outro no ombro do outro. O que vai fazer? Teve um Eu não São tô Paulo e falando da Atlético linha, Mineiro. estou falando da posição do jogador do Palmeiras, o Gustavo Gomes aqui, ó. Acima Teve um da São tela. Paulo e Atlético Mineiro que a Mas o CBF admitiu impedimento que a é pela foi traçada linha, irmão. Meu Ah, Deus do céu, eu não esse tô Teve cara um é São mal. Paulo e Não Atlético entendi Mineiro o que a que você tá CBF admitiu que a linha foi traçada errada e o São Paulo foi prejudicado. Eu não confio. O que Não você tô acha que tá falando- errado aqui? Não estou falando... É porque não estou vendo Eu o acho que tá Gustavo muito Gomes à frente. distante uma linha da outra, aí não dá pra ter certeza dessa distância O que é toda, que não. você acha que está errado aqui? Eu não estou vendo o Gustavo Gomes na frente, com certeza, igual tá marcando na linha. Como não, cara? Se a linha tá aqui, bicho. Mas você está falando da linha, eu estou falando do jogador. Eu não estou falando de Mas mim, a eu tô linha é falando do traçada em jogador. quem, amigão? Ele confia A linha não é cegamente no traçada VAR. no Eu, não, jogador? eu estou falando que eu não confio na linha do VAR. Eu não Tá confio. louco, cara. É porque ele tá com o O ombro João aqui, Neto ó. já disse, já teve erro de, O outro é de só a traçar a cabeça. linha. Já teve erro de traçar a linha. Como é que eu acho que não tem aqui, ó. O ombro aqui do Gustavo Gomes aqui, o pixel do ombro dele. Mas a linha está muito distante a que cabeça é do pixel? camarada aqui. Cara. O que é pixel? Pixel é a imagem formada por vários quadradinhos, né? São pixels. Por que você não fala a imagem aqui do ombro dele? Não é, mas é porque aqui tá só um pixel. Ah, toma Tá só, banho, senta lá. Ué, cara. Senta Mas é, não é isso? Senta lá. Antes da gente continuar o Eu debate... não lembro o termo jurídico que fala que quando existe repetidas vezes algo é pra se desconfiar, né? Então, assim, eu vou falar de novo. É o Palmeiras. Ele Vamos tava voltar lá. Qual o negócio impedido. de falar Vamos de voltar lá no Palmeiras? Ele negócio do estava impedido, senão. Eu seria não gol. confio na linha do VAR, seja pró-Palmeiras, seja contra Palmeiras, pró-Novo Horizontino, contra o Novo Mas Horizontino, aí eu qualquer acho que time Você que viu que não for. vão mostrar de novo o gol do Palmeiras, que eu Até queria porque... ver, né? Não, mostra Não, lá, Barrinho, não é mostra pra lá, mostrar de cara. novo, Vamos não. mostrar Cadê? o gol do Vamos ver Palmeiras lá, de O novo. vamos Mets Game Over tá participando com a gente no nosso WhatsApp, falou o seguinte, ó, fala Pantanal nos esportes, seria uma ironia o Cuiabá futuramente contratar o Guto. Eu acho que não contrata o Guto de novo, não. Porque nessa mesma coletiva que a gente mostrou mais cedo no acho que o nosso Cristiano não programa, gostou muito do Guto, não. compara o trabalho do Eduardo com o do Guto. Ele não curte muito o Guto Ferreira, não. Então acho que o Guto não volta, pelo menos não por agora, né? Também acho. Vai demorar um pouquinho pro Guto Por voltar. agora não, o Cristiano é dono do Cuiabá, vai voltar Não, nunca. mas você não sabe, vai que ele resolve vender. Fica de saco cheio da gente tá falando aqui do Cuiabá. Ah, mas eu acho que o Guto... Vai lá curtir o dinheiro eu acho que tem. O Guto foi o cara que eu torci pra ser treinador do Cuiabá por muito tempo. Eu achava o Guto um senhor treinador, eu acho. Ele ainda é um bom, mas eu acho que ele já não está mais no melhor momento da sua carreira. Então, provavelmente, daqui uns anos, vamos querer que o Guto volte pro Cuiabá, né? É. Eu acho. Olha lá, é agora? Aí, olha Aí, aí, ó. João Neto. Olha o domínio do Sousa aí no telão. ter aqui. Vou o- até sair vai da ter o sua replay frente para ali. você ver perfeitamente. Como que você vai arrumar polêmica no domínio, no peito do Olha lá, Sousa? eu quero que Proibido dominar no eu peito, quero hein? que o telespectador veja. Proibido, proibido. Não pode dominar mais no peito. Tá lá o Não, a gente domínio. tem que Bonito olhar o no movimento do porque Sousa, tem viu? uma imagem aí que mostra fechado, né? Vai mostrar fechado.
Quero ver fechado, vamos ver. Aí, ó, e agora? Não, não é essa. Tem Já uma que, mostra, ó. tem uma que Peito, inclusive toma. eu acho que é de Peitaço. tem uma que eu acho que é até de análise mesmo. Vai ter análise do VAR pra cima do lance. Vamos Mas ver. o senhor João Neto tá aí Não, querendo criar polêmica. eu tenho Sem impedimento. o dever Toma. de... Olha aí, Calma, cara. vamos ver. Toma. Meu Calma. Deus Se do puder céu. travar aí pra gente ver. Calma. Poxa, Volta ali, vida, volta ali, João, tá pausa. criando Você polêmica. viu o que, toda que a Daiane Muniz fez ontem? Não tem como. Ah, você já tá indo pro outro lado da Não, história. tô falando de arbitragem. Não, tô falando de cara. Palmeiras e Novo Não, Horizontino. foi Você já tá foi indo no... Esporte, Cristal e cara bobo. Foi no ombro. Ombro não é pena, não é falta. Foi no ombro. Parabéns, você é um cara honesto. Sim, mas eu, Só Cris quer eu criar polêmica eu preciso ter a dúvida. Você viu o que a Daiane Muniz fez ontem? Eu vi. Conta pro nosso telespectador o que ela fez Como ontem. que eu vou... Teve um lance entre Ela era a Sporting árbitra do Cristal VAR e Carabobo, em que ela era árbitra do VAR. Teve um ataque para o Sporting Cristal. Neste ataque teve uma bola no braço do camarada do Sporting Cristal. Sem querer, um bate-rebate, a bola Menos braço do que bateu o no Gustavo braço Gomes. dele. Foi muito perto do lance. Não era pra falta, tá? Não era pra falta, já adianta aqui. Aí, como ela estava no VAR, chamou quem? O Ramon Abateabel, né? Outro que Chamou é o conhecido Ramon também. Abateabel no VAR, depois que saiu o gol, no lance lá do meio campo, falou, não foi gol porque bateu no braço. Aí ela não, né, domingo não marcou o pênalti do Um lance que foi Gustavo muito Gomes mais a favor bom, de né? São Paulo. E o São Paulino deve gostar dessa dupla de árbitros. Que se liga. Ramon Abateabel e Vamos Daiane. falar de futebol, o jogo tá aberto O pra árbitro você. é o quê? O árbitro tá Vamos onde? falar do jogo, o jogo tá aberto pra você, final do Campeonato aberto, Paulista. cara, tá Domingo aberto. tem volta em Novo Horizonte. Novo Horizontino, 100% de aproveitamento em casa. Não é que não perdeu, só venceu Cara, jogando. e em Novo casa. Palmeiras não tá Horizontino bem deu fora um de casa, sufoco né? no Palmeiras no Em alguns final do momentos, jogo. né? O Novo Horizontino tem hora que parece que eles ligam um startzinho, pressionam saída de bola, tudo. Foi Aí eles engraçado fazem, que aí eles foi o param. contrário. O Novo Horizontino parece que deu uma ligada ali na reta final do jogo, na segunda metade do segundo tempo, e o Palmeiras deu uma desligada, assim, os jogadores eu achei ficaram também. mais fracos. E o negócio é que assim, agora não tem mais a história do estádio dividido, né? Porque são 2 jogos, então vai ser a torcida do Novo Horizontino empurrando Não é o seu rival, time. né? Não é clássico. Exatamente. Porque estava tendo, no jogo único, era 50-50 dentro do estádio. Agora, como são 2 jogos, ontem torcida do Palmeiras praticamente o estádio todo, no próximo jogo torcida do Novo Horizontino praticamente no estádio todo. O Novo Horizontino vai muito bem em casa, o Palmeiras não está tão bem fora de casa. Se eu não me engano, dos 15 gols que o Palmeiras fez no ano, no Paulista, 2 ou 4 foram... Dois gols foram fora de casa, o resto tudo em casa. 90% dos gols. O Palmeiras fez 4 partidas fora de casa, apenas 2 gols fora de casa. Então, é um fator pro Novo Horizontino pensar Mas aí não também, precisa né? fazer gol para levantar a taça. Sim, Tem essa. mas é o que deixa claro que vai ter jogo, né? Que vai ter confronto. Eu acho que o Palmeiras já era favorito Você não antes acha que de vai ser um começar. jogo mais fácil para o Palmeiras do que foi ontem? Não. Porque o Novo Horizontino vai ter que se abrir, vai ter que ir para cima, porque o 0x0 é do Palmeiras. Mas eu acho que o Novo Horizontino não vai se abrir, não vai pra cima. O Novo Horizontino vai fazer o jogo Mas que então, ele fez... quando que ele vai para Eu acho que ele vai fazer o jogo que ele fez durante o campeonato todo. Um time extremamente organizado, Ó. extremamente competitivo. O Palmeiras, na primeira fase, venceu 2 jogos fora de casa, perdeu 2, fez 2 gols, sofreu 5. E não é uma boa campanha pro nível Palmeiras, né? Não. E pelo que a gente sempre viu de Palmeiras, principalmente em Libertadores. Inclusive, Chega fora de e casa, ganha de tomou todo mundo. 4 para cima do Normalmente o Horizontino Palmeiras na é primeira melhor fase, fora né? do que em casa. Tomou Pois é, 4 então para é o Novo Horizontino. Um ano meio diferente do Palmeiras nessa questão. Eu acho que o Novo Horizontino vai fazer um jogo extremamente organizado, equilibrado, buscando vencer por 1-0. Se sair tentar fazer um segundo ali, mas não vai ser um time que vai se expor, não. Eu acho que vai ser um time que vai ser o retrato do que ele foi durante o campeonato todo, organizadinho e tudo. Não vejo ele se lançando. Eu acho que a cabeça do Novo Horizontino vai estar o seguinte: a gente tem que ter uma vitória simples contra o Palmeiras em casa para ir para os pênaltis. Eu acho que é isso. Aí, a partir do momento que você faz 1-0, que o jogo se apresenta de outra maneira, pode ser que ele busque o segundo, E aí né? talvez volte o Rômulo, hein? Para eles um, têm que tá porque vendo aí a é chance. 1 pagar milhão 1 milhão. por jogo, né? De pagar para o Rômulo jogar. É 1 O milhão por Horizontino jogo, viu por que jogo. dava, resultado. 2 é muita coisa, né? 1 já fica mais fácil, né? Sim. O E foi resultado 1 a não é 0 tão só. criminoso assim, viu que E dava, ontem vai jogar em faltou casa. muito, Rômulo, porque faltou criatividade pro Novo Horizontino. Sim. Sim. O Novo Horizontino tava... E o Palmeiras com a volta do Vitor Roque, né? Que não jogou titular ontem, voltou no segundo tempo, né? Como Por o Davi sinal, o falou. Arias tem que jogar o segundo jogo. Errou o Abel em colocar o Sousa. É até criminoso falar isso. que o Ó, Sousa na deu lista de assistência, resultados, né? porque Não. ontem ele falou que não era O hora Sousa ainda. fez assistência, né? Como que você colocaria? Tiraria o Alan? Não, tiraria o Alan, tiraria o Alan. O Alan meteu uma bola na trave ontem, né? Exatamente. Não, mas eu achei que o Alan tá apagado nos últimos jogos como um todo. Ontem ele ainda foi mais apagado do que o normal. Mas você não acha que foi a E o Arias, melhorzinha eu a acho que partida entrou dele bem. ontem, das últimas? Cara, não. Acho que ontem ele foi um Não. pouquinho melhor que nas últimas, cara. Não achei.
Eu acho que a fase dele realmente é ruim, mas ontem eu achei ele um É que ele pouquinho teve melhor. essa chance, mas ele ainda perde o gol, né? Uma chance que não dá pra perder o gol também. Ele recebe a bola na área pela direita, não tem como perder o gol. Quem que falha Aquela mais no gol oportunidade. no pênalti que o Robson perde? O Murilo no recuo ou o Andrés? Para mim é muito mais o Andrés, mas eu já vi muita gente hoje criticando mais o Murilo do que o Andrés. Davi Navarro. Pro telespectador lembrar, às vezes ele não tá lembrado ou então não viu, no lance do pênalti que o Robson perde, que o Carlos Miguel pega, é um toque do Murilo para trás, que o Andrés perde a bola e o jogador do... Honestamente, eu acho que do o Novo pior ali é o Horizontino sai. Gustavo Gomes entrar daquele jeito que ele entrou. Cara. É mais um item, né? Mas acho que na Então, perda foi uma da pane bola, geral. mas acho que na perda da bola o Andrés ele vacila muito, ele domina ela, deixando ela Esse negócio escapar. do Andreas perder a bola ali perto Eu da lembrei grande área. disso, né? Uma coisa que já fez antes, né? Já não tá legal, né? Ele domina a bola, deixa ali para muito longe dele. Eu acho que o Murilo não pode ser muito crucificado naquele lance, não. O passe do Murilo é ruim, mas o Andrés foi pior que ele na jogada. A gente vai continuar falando de Campeonato Paulista, mas amanhã, sexta-feira, que a gente vai falar também de Campeonato Mato Grossense, final chegando. Teremos título no domingo, viu? Teremos título em São Paulo, título aqui também no futebol de Mato Grosso. Você não pode perder o nosso programa amanhã, a partir das 11h30. Agradeço a você pela sua companhia, principalmente pela sua participação. Bacana demais receber a sua mensagem hoje. Agradecer o João Neto, Davi. A gente se encontra amanhã em mais um Pantanal dos Esportes. Se cuide e até lá.